Senhor já colocou no coração dele para estar fazendo nessa noite. Que o Senhor possa cobrir, Jesus, ele com teu sangue, toda a casa dele, com teu sangue, todo o ministério, abençoa com toda sorte de bênção. Usa ele nessa noite com poder, autoridade, ousadia do Espírito do Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, amém? E vamos receber ele com palmas, sorte alegre para Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Aleluias. Motivo de alegria estar mais uma noite na presença daquele que pode, daquele que é digno de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Hoje, minha esposa está aí me acompanhando, minha digníssima. Um presente que Deus me deu, Aquele que persevera, Deus ele faz. Está juntamente comigo a missionária Fabiola, minha filha Esté, minha filha Ruth, a minha filha Maria Eduarda. Vem um bocado aí. Nós viemos adorar Jesus nessa noite. Mas antes de eu passar aqui para a palavra, eu queria chamar minha esposa para estar adorando Jesus, amém? Aleluias, nessa noite. Recebe a serva do Senhor com as palmas bem alegres. Glórias a Deus. Abençoa a Charliane. Aleluias. Glórias a Deus. Maravilha. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Convido você a fechar os teus olhos nessa noite, porque é lá de cima que vai vir o teu milagre. Trazer o refrigério. Ei, o homem pode até prometer, mas ele não cumpre. Mas Jesus ainda cumpre. Ei, diga nessa noite pro Senhor: é nos braços dele que é o teu repouso, é nos braços dele que é o teu descanso. Diga para Jesus nessa noite: a luta é grande, a afronta é grande, mas quem te fez a promessa ainda é fiel para cumprir. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que braços é
recai em tua graça, recaio de novo em suas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, ei, diga para Jesus nessa noite: eu não sei qual é o teu vale, mas Ele diz: ainda que tu pecou hoje, eu estou sabendo, mas tu está aqui me adorando, ainda que tu não falou palavras doces hoje, mas tu está aqui para ser liberto, para ser transformado. Então não deixe o inimigo te oprimir nem te acusar. Então declare nessa noite: Jesus, eu pequei, mas eu estou aqui para ser liberta, para ser transformada, para ser lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque não tem outro lugar para pecador a não ser os teus pés. Em teus braços É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia, eu agradeço a minha oportunidade. Oh, glória. É nos braços do Senhor que é o nosso descanso. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho, escreveu o Dr. Lucas. Amém. Glória a Deus. Quero externar minha gratidão mais uma vez de estar aqui, o pastor desse lugar, o irmão Tiago ali, que foi o canal de bênção para nós estar aqui. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu creio que aqui não é proibido da glória, eu creio que aqui não é proibido da aleluia. Eu creio que aqui a gente temos liberdade diante de um Deus todo-poderoso. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante vai dizer assim. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena. Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento ainda de pé, amém? Vamos orar comigo. Vamos fazer um clamor nessa noite. Vamos convidar Jesus para entrar na guerra. Vamos convidar Jesus para nos desvaziar. Eu não sei como é que foi o teu dia, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei que da mesma maneira não vai sair, porque o grandão da Galileia, ele já está passeando nesse ambiente. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Espírito Santo, Deus, nessa noite, juntamente com a tua noiva, juntamente com a tua igreja, meu Deus, nós elevamos a nossa voz diante da tua glória. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu te peço, meu Deus, cerca, Jesus, essa igreja, meu Deus, cerca esse ambiente, meu Deus, com o teu exército de anjo, meu Deus, vai quebrando as cadeias, meu Deus, vai quebrando as correntes, meu Deus, vai quebrando os embaraços, meu Deus, vai quebrando o empecilho, meu Deus, da tua igreja te adorar, meu Deus, da tua igreja te exaltar, meu Deus, da tua igreja bendizer o teu nome, meu Deus.
Deus, é nessa noite, é noite de vitória, meu Deus, é noite de cura, é noite de restauração, é noite de libertação. Meu Deus, vai quebrando, meu Deus, vai quebrando os alquinários, meu Deus, vai quebrando, meu Pai, o jugo, meu Deus, as cadeias, as correntes, meu Deus, mas dá voz, meu Deus, mas dá voz pro teu povo te adorar, meu Deus, mas dá alegria pro teu povo te exaltar, meu Deus, nessa noite, meu Deus, amarra o aleluia, meu Deus, o leão amarra a serpente, meu Deus, joga por terra, meu Pai, o gigante, meu Deus, nessa noite, oh Pai, meu Deus, Tu és o convidado principal, meu Deus, nos desvazia, meu Deus, de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, nos tira o eu, tira a soberba, meu Deus, tira a arrogância, tira a prepotência, meu Deus, tira a incredulidade, meu Deus, nessa noite, oh Pai, meu Deus, nos desvazia, meu Deus, nos desvazia, meu Deus, de tudo aquilo que impede, meu Deus, de te adorar, de exaltar, meu Deus, de glorificar o teu nome, meu Deus, se entra alguém triste, meu Deus, se entra alguém cabisbaixo, meu Deus, se entra alguém desanimado, meu Deus, nessa noite, meu Deus, dá uma injeção de ânimo, meu Deus, derrama sobre a tua igreja, meu Deus, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra as cadeias, as correntes, os embaraços, meu Deus, e nos dá força, meu Deus, e nos dá vigor, meu Deus, nessa noite entra nos lares, meu Deus, entra nas casas, meu Deus, entra no emocional, entra, Jesus amado querido, em todas as áreas da vida da tua igreja, meu Deus, e nos dá vitória, em nome de Jesus Cristo. A igreja que crê, diga amém. Glória. Você está glorificando Jesus, amém? Aleluias. Eu creio que muitos dos meus irmãos já ouviram falar desse texto, amém, desse homem, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, aleluias, Deus, Jesus, Ele está passando por Jericó, e o interessante é que quando Deus passa, ou quando Ele anda, Ele não está passeando, aleluias, à toa, não. Ele sempre vai operar um propósito no meio do caminho. Então a Bíblia diz que, aleluia, Jesus está passando por Jericó, e lá tem um cego parado na beira do caminho, aleluias, mendigando, porque ele era acostumado, aleluias, a estar naquele lugar, a estar naquele ambiente, aleluias, dependendo de alguém, para até mesmo tirar o seu sustento, porque ele era limitado. Mas o interessante é que onde Jesus entra, onde Jesus chega, tem uma multidão, aleluias, aonde Jesus chega, aonde Jesus entra, sempre tem uma multidão, tem a multidão, aleluias, que vai para adorar, tem a multidão que vai só para observar, tem a multidão que vai para curiar, mas tem a multidão que vai ali, aleluias, atrás de um milagre, ou atrás de uma cura. E a Bíblia diz que esse homem, ele está parado à beira do caminho, mendigando, mas onde Jesus chega, tem barulho, tem alvoroço, tem movimentação, e eu creio que onde tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, aleluias, ou glorificando ao mesmo tempo, vai sair um barulho, e ali despertou, aleluias, a atenção daquele homem, aquele homem que era cego, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele pergunta o que está acontecendo, ou o que está passando, e a Bíblia vai dizer que alguém vai dizer para ele: Jesus, o Nazareno, ele está passando. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não perde a oportunidade, porque quando ele sabe que é Jesus, aleluia, o Nazareno que está passando, ele não vai perder a oportunidade de chamar a atenção dele, porque ele entendeu, ele percebia, aleluia, que ali estava passando a oportunidade dele. E a Bíblia diz que ele começa a clamar: filho de Davi, tenha
compaixão ou misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão agora aperta ele. A Bíblia diz que a multidão agora tenta sufocar o clamor dele. Mas interessante que ele não para. É interessante que ele não se importa com a multidão que está mandando ele calar. Às vezes ele tinha voz feia, às vezes ele não tinha unção, e às vezes tinha alguém falando para ele: para, porque Jesus não vai te ouvir. Às vezes você entrou aqui dentro, aleluias, como aquele homem, tentando clamar, tentando gritar, e a multidão está dizendo dentro do teu coração: para com esse negócio, porque ele não vai te ouvir. E quantas pessoas têm parado na caminhada? Porque o adversário da nossa alma, ele é difícil e ele é inteligente. Ele às vezes nos usa e depois ele nos acusa. E às vezes eu não sei como é que foi o teu dia até entrar aqui nessa noite. Às vezes você está aí, aleluias, com o teu grito de glória travado na tua boca, porque às vezes você fez algo que não agradou, aleluias, o Senhor. Às vezes você cometeu, às vezes você falou, às vezes você pensou, e o adversário da tua alma está tentando calar a tua adoração, está tentando calar o teu glória, está tentando tomar o teu aleluia. Mas nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, às vezes o inimigo está dizendo: aleluia, o mestre não vai te ouvir, mas no meio da multidão, Jesus ele para. Ele fala: alguém me chamou. E os discípulos disseram: não, mestre, a multidão te aperta. A multidão te aperta. E ele falou: não, alguém me chamou. Ainda que você não tenha força de glorificar Jesus nessa noite, ele está contemplando a lábia sub como a maia sebe, o íntimo, aleluias, do teu coração. Ele está contemplando nessa noite a tua adoração, sabe? Quando a gente fica igual Ana, que a gente não tem força para dar glória, que a gente não tem força para dar aleluia, mas nós só mexe os lábios. Jesus nessa noite está parando, aleluias, porque alguém chamou a atenção dele nesse ambiente. E a Bíblia vai dizer, aleluias, que Jesus manda chamar aquele homem e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está liberando uma palavra para alguém aqui nessa noite. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E a Bíblia vai dizer que ele diz: ele queria ter vista. E Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Jesus opera o milagre. Jesus faz o sobrenatural acontecer. Só que Jesus, ele sabia que mais na frente ele ia se encontrar com outra pessoa necessitada. E ele começa a andar, e a multidão e o alvoroço, porque aonde Jesus chegava, os demônios batiam em retirada. Aonde Jesus chegava, aleluia, os enfermos eram curados, os paralíticos se levantavam, o cego tinha vista. Então aonde tem alguém, aleluia, desse nível, automaticamente vai ter uma multidão querendo conhecer quem era aquele homem. Mas perceba uma coisa nessa noite. A Bíblia diz, aleluia, a respeito de Zaqueu, um homem, não qualquer homem, um homem que tinha posição naquela época, um homem que tinha poder, um homem que tinha autoridade, e um homem que tinha alguma coisa que às vezes alguém que está aqui está procurando ter, que é riqueza. Ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele tinha poder, só que alguma coisa chamou a atenção, aleluia, para aquele homem que estava no meio da multidão. Ele criou um interesse no íntimo do coração dele, de saber quem era
Jesus Cristo. Às vezes é assim na minha e na tua vida. Às vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Como Jó diz no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5 e 6, ele vai dizer: os meus ouvidos ouviu falar de Deus, mas hoje os meus olhos contemplam. Então perceba uma coisa nessa noite: ele se arrepende na cinza e no pó. Lá vai. Não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer na mesma prática, ou permanecer da mesma maneira. Não tem como, porque a Bíblia ela vai me dar base para isso. Porque aonde Jesus chega tem mudança, aonde Jesus chega tem libertação, aonde Jesus chega, aleluia, tem cura, tem milagre. Aonde Jesus chega tem alegria, tem liberdade. E nessa noite ele está na casa. Entenda uma coisa nessa noite. O que vai me chamar a atenção em Zaqueu, que Davi, a diferença de Zaqueu para Davi é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que no desespero de Davi, ele vai clamar por Deus. Deus, no Salmo 70, ele vai dizer: apressa em me socorrer. Quantos de nós entra dentro dessa igreja, ou dessa igreja, ou de outras igrejas, ou na presença de Deus, dizendo esse salmo: apressa, Senhor, em me socorrer. Davi, ele vai pedir para o Senhor apressar para socorrer ele. Perceba uma coisa: Elias, no momento de aflição, de medo, ele entra para dentro de uma caverna e ele vai pedir a morte. Às vezes você também entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa prova, aleluia, me acaba logo com isso, tira a minha vida, porque eu já não aguento mais. Mas Zaqueu, ele foi diferente. Ele não pediu para que o Senhor apressasse, ele não pediu para o Senhor a morte, ele não pediu para o Senhor ajudar ele, não. Zaqueu, ele criou dentro do íntimo da alma dele, do coração dele, o interesse de conhecer quem era aquele homem que andava no meio da multidão. Zaqueu tinha tudo, igreja, vem comigo. Ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha autoridade e ele tinha riqueza. Mas às vezes tudo que ele tinha não preenchia o vazio da alma dele. Assim também é nos dias de hoje. Muitos têm dinheiro, muitos têm ouro, muitos têm prata, muitos têm bens, mas não têm paz de espírito. Muitos têm bens, muitos têm riqueza, aleluias, mas a riqueza não cura a depressão, mas os bens não preenchem o vazio da alma, mas os bens não preenchem a lábrea subcomanaia sébia, a ansiedade. Quem sabe Zaqueu não era um desses, depressivo, porque o dinheiro dele não solucionava o problema. Nada contra quem tem depressão, entenda isso nessa noite. Isso é uma doença do século. Esse negócio é sério e ele existe. Eu creio que Zaqueu tinha tudo, mas quando ele repousava no seu aposento, que ele inclinava a sua cabeça sobre o seu travesseiro, faltava alguma coisa. Sabe, igreja, um dia eu me afundei nas drogas, na bebida, no crime, na prostituição, mas no final da festa me faltava algo, a qual a droga não preenchia, a qual as noitadas não preenchia,
Os uísque caro não preenchia, aleluias, as mulheradas não preenchia. E quantas pessoas estão assim, procurando situações para tentar preencher o vazio da alma, ou para tentar buscar uma alegria momentânea. Quantas pessoas têm se arriscado para tentar se encontrar? Só que minha Bíblia diz que um abismo vai puxando o outro. Só que nessa noite Jesus me trouxe aqui para trazer a solução para o teu problema. Jesus me trouxe aqui nessa noite para trazer a solução, aleluias, para o teu problema, a solução para a tua, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, para a tua enfermidade, para a tua tristeza. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é nosso remédio. A Bíblia vai dizer que Ele é o pão, Ele é a água que sacia a nossa sede. A Bíblia vai nos dizer que Ele é. E Deus nenhum se formou antes dele, e Deus nenhum haverá depois do Senhor. Isaías capítulo 43 vai dizer: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando a labração, aleluias, o general de guerra. Quem é que vai impedir? O homem faz plano, o homem diz que não, mas ainda Jesus é o que dá a última resposta. E a Bíblia diz que então Zaqueu vai saber aonde Jesus vai passar. E lá tem uma figueira brava. Uma figueira brava era algo que tinha espinhos e era difícil acesso. Mas Zaqueu, ele não se importa com o grau de dificuldade, porque o que estava dentro do coração de Zaqueu era muito maior do que os olhos dele poderiam contemplar. Aleluia. Zaqueu, ele não estava vivendo por vista, mas eu creio que ele estava exercendo a fé. Ele está dizendo: se eu subir aqui, eu vou contemplar. Aleluia. Se eu passar por esse obstáculo, eu vou conseguir alcançar. E a Bíblia diz que Zaqueu, então, ele sobe na figueira brava, porque ele era de pequena estatura. Às vezes você se acha pequeno, às vezes você se acha incapaz, às vezes você acha que o Senhor lhe te abandonou, você acha que você é insuficiente para os planos e projetos de Deus. Mas perceba nessa noite, Jesus, ele não olhou para a estatura de Zaqueu. Jesus, ele não olhou, aleluia, para que Zaqueu tinha, não. Jesus olhou o que os olhos do homem não contemplam, porque eu te vejo por fora, mas quem esquadrinha a tua alma, o teu pensamento, aleluia, é maior do que eu. Ele sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te vejo por fora, eu te vejo as tuas vestes, eu te vejo o teu sorriso, mas Jesus, ele vê além da tua roupa, ele vê além do teu sorriso, ele vê o teu coração ferido, ele vê o teu coração sangrando. Mas nessa noite ele está dizendo para alguém: eu sou o teu remédio, eu sou a tua cura, eu sou. E a Bíblia diz que então Zaqueu sobe, e Jesus, ele continua se movimentando. Jesus continua andando. Só que Jesus, ele não erra. Perceba isso, que Jesus não falha. Perceba isso, que Jesus, ele é exato.
E a Bíblia diz que então Jesus está passando, e agora vai passar debaixo da figueira, aonde aquele homem de pequena estatura se esforçou para romper a multidão. A pergunta nessa noite que não quer calar no meu coração: qual é a multidão que tem te parado? Qual é a multidão que tem te freado na caminhada? Será que é a multidão de tentativa? Será que é a multidão da incerteza, da incredulidade? Porque perceba uma coisa, igreja: começar, todo mundo começa bem, mas o segredo da minha e da tua vitória não é o começo, não é o meio, mas é o final. Às vezes você entrou por essas portas decepcionado. Às vezes você entrou aqui frustrado consigo mesmo, porque você depositou uma autoconfiança em si mesmo e você não conseguiu alcançar esse objetivo. E você entrou aqui frustrado. E você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir, em pular do barco porque o vento fica revolto, ou abandonar a cruz quando o fardo se torna pesado. O segredo não é nós parar, o segredo não é abandonar a cruz, o segredo não é pular do barco quando o vento fica revolto, mas o segredo é continuar crendo e confiando naquele que te fez a promessa, porque Ele ainda é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Por que, bispo? Porque a minha Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Prometendo Ele, será que Ele não cumpriria? Só que entenda, o evangelho que me pregaram um dia foi um evangelho que no meio do caminho tinha espinhos. Foi um evangelho que no meio do caminho tinha dor. Foi um evangelho que no meio do caminho ia ter rejeição. Foi um evangelho que no meio do caminho ia ter calúnia. Foi um evangelho que no meio do caminho ia ter apontação, ia ter pedrada, aleluias, ia ter falsidade. Sabe qual é o mal da igreja de hoje? É porque só conhece um Deus que é amor, e se esquece que um Deus que nós servimos, Ele é amor, Ele é juízo e Ele é justiça. E se esqueceu que o evangelho não é um conto de fada, aleluias, nem um conto de carochinha, não. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a cruz e me segue. Jesus nunca falou para mim e para você que ia ser fácil. Jesus nunca falou para mim e para você que ia ser maravilha, o mar de rosa, não. Mas Ele disse: esforça, tem muito bom ânimo, porque eu venci e vós vão vencer também. Deus, Ele sempre vai nos colocar em algo, mas Ele nos dá a certeza da vitória. Agora nós vemos o mundo lutando, nós vemos um povo sofrendo sem causa. Aleluias, quer sofrer? Sofra por Jesus, porque no final vai ter uma coroa incorruptível de glória nos esperando. E Zaqueu agora, aleluia, Jesus vai passando. O interessante é que Jesus nos conhece pelo nome. Jesus está passando, olha para cima e vê aquele homem. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Eu acho que a igreja não entendeu. Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Entenda algo nessa noite. Todos aqueles que começaram de cima, eles vão ter que descer.
Porque o que sobe sem descer, ele não tem estrutura. O que sobe sem descer, aleluias, ele não aguenta por muito tempo. Então Zaqueu, ele primeiro ele teve que descer. Descer da incredulidade. Ele teve que tirar o orgulho. Ele teve que se desvaziar dele, do eu. Sabe aquela historinha? Se eu não cantar, não acontece nada. Se eu não pregar, não acontece nada. Se eu não profetizar, não acontece nada. Sabe aquela história? Se eu não orar, não acontece nada. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: se Deus não for na minha e na tua vida, nada acontece. Zaqueu entendeu que o dinheiro que ele tinha, que o poder que ele tinha, que a autoridade que ele tinha, que o respeito que ele tinha diante de Jesus não era. E por que você está se achando demais? Por que você está se exaltando demais? Porque a minha Bíblia diz que os exaltados é humilhado e os humilhados é exaltado. Primeiro nós desce para depois subir. Se tu for soberbo, Deus te amar. Zaqueu teve que descer para entender quem era e para compreender com quem ele estava falando. Sabe por que às vezes a igreja não recebe? Porque pede e não recebe, porque pedes mal para sua própria vanglória. Senhor, me dá para fulano ver. Senhor, faz isso para fulano ver que tu é na minha vida. Enquanto tu tiver com esse pensamento pequeno, tu não vai sair da mermice, nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque a glória ele não vai dar para ninguém de graça. Ele não vai te honrar para você pisar nos pequenininhos. Ele não vai te capacitar para você humilhar o menor, não. Primeiro ele vai te ensinar, ele vai lhe moldar. Zaqueu teve que descer depressa. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu desce, meu pastor, aleluia, ele se alegra. Porque o que estava faltando na vida dele estava diante dos olhos dele. E às vezes o que está faltando na minha e na tua vida está diante da minha e da tua história. Só que nós estamos, aleluia, apegados ou acomodados com tanta multidão de problema, multidão de incerteza, de dúvida. Às vezes você quer, amanhã não quer. Hoje eu faço, amanhã eu não faço mais. Enquanto tu estiver cruciando em dois pensamentos, nada acontece. Mas Zaqueu, ele tinha a convicção dentro do coração dele o que ele queria. Ele não queria ouro, ele não queria prata, ele não queria honra, ele queria simplesmente conhecer quem era Jesus. Infelizmente, meu pastor, muitos está igual Isaías disse: muitos me louvam de lábios impuros, mas o coração está longe. Muitos conhecem Deus, aleluia, de ouvir falar. Muitos querem o Senhor, aleluia, não pelo que Ele é, mas por o que Ele pode proporcionar. Mas Zaqueu não. Porque Zaqueu tinha tudo que eu e você às vezes almejamos. Pastor, então nós não pode ter riqueza? Pode. A Bíblia diz que o melhor é para mim e para você. Mas por que a igreja não come o melhor da terra? Porque a minha Bíblia vai dizer, se eu tiver errado me corrija, Deuteronômio 14 vai dizer assim: se ouvir a voz do Senhor atentamente
tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, é o cuidado de guardar todos os... E quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. É muito, não é, igreja? Por que nós não conseguimos? Porque o eu não deixa. Porque o orgulho não deixa se diminuir. Porque a soberba não deixa descer do salto, do pedestal. Sabe por que eu e você não come do melhor? Sabe por que eu e ainda você não conhecemos quem é Jesus? Porque primeiro tem que descer. Prega que ama, prega que tem que amar, canta que tem que amar, canta que tem que fazer, mas na hora da prática não se desce, não se diminui. E Jesus te conhece. E Jesus te sonda. E Jesus te sabe quem é eu e você fora dos bastidores. Jesus sabia quem era Zaqueu. Sabia tanto, mas teve uma hora que ele falou: vou esperar ele, porque eu tenho que ter um encontro. Enquanto eu e você não tiver encontro com Jesus, a minha e a sua vida vai andar da mesma forma. É por isso que tem muitos frustrados. É por isso que tem muitos perdendo a fé na caminhada. Sabe por quê? Porque quer aceitar Jesus pelas metades. Eu aceito Jesus entrar na minha vida financeira e me prosperar. Eu aceito Jesus entrar na minha vida, na minha saúde e me curar. Mas eu não aceito Jesus escolher para mim na minha vida sentimental, não. Quem sabe é eu, é da minha forma, é do meu jeito, é meu corpo, é minhas regras. Enquanto estiver para metade, nada acontece. Quando eu era drogado, quando eu era rejeitado pela sociedade, quando eu era a escória da sociedade, que os outros olhavam para mim e falavam: esse daí vai ser o próximo do CPF cancelado. Eu tinha um engano na minha vida, que a maioria da população tem. Eu tenho um Deus no meu coração. Mas meu Deus era 50 gramas de cocaína, era um revólver, era uma garrafa de uísque, era uma garrafa de caninha da roça. É, porque nós vai se diminuindo. Eram as mulheres que eu arrumava. Só que um dia, eu mesmo doido, eu mesmo drogado, eu falei assim: Senhor, eu sei que eu estou errado. Olha a convicção do ser humano. Quem sabe onde que é, quem não... Todos nós sabemos aonde nós... Eu falava: Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu estou indo. Mas a minha vida eu entrego na tua mão. Mesmo com a convicção que eu estava errado, eu estava indo, porque era Deus no meu coração. Fazendo errado e dizendo: Deus está no meu coração, é mentira. João capítulo 14, versículo 15 vai dizer: aleluia, todos os que amam a Deus ouve e obedece a sua palavra. Então, se tu tem Deus no teu coração, tu tem que, aleluia, aprender a ouvir e a obedecer essa palavra. Se você não conseguir, ele não está dentro do seu coração. Ele não faz parte, aleluia, da sua vida. Ele não faz parte da tua história. Fala, me prova isso. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do engano, libertará da incredulidade, libertará da prostituição,
libertará da masturbação, libertará do adultério, libertará do tráfico, libertará do crime, libertará do vício, libertará do tabagismo, libertará a abraçou de como na sébia, aleluia, do engano, da idolatria, da mentira. João capítulo 8, versículo 36 vai dizer: se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres, sereis livres. Cadê a igreja que é livre? 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 Essa história de carochinha, que você teve um encontro com Jesus e continua na prostituição, que você teve um encontro com Jesus e continua no vício, que você teve um encontro com Jesus e continua da mesma maneira. Isso é mentira. A Bíblia diz que quando Zaqueu desce, que quando Zaqueu abre a porta, recebe Deus, aleluia, Jesus, acontece algo na vida dele. Quem sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele se arrepende. Sem arrependimento é impossível agradar o grandão da Galileia. Se não se arrepender, é impossível, aleluias, agradar o grande eu sou. Eu amo Deus, mas eu não saio da fornicação. Eu amo Deus, mas aqui e acolá eu estou na droga, eu estou na bebida. Ah, é só um vizinho, não tem problema não. É mentira, igreja. Precisa de se libertar. Precisa conhecer quem é Jesus de verdade. 16 anos na cocaína. Cheguei no crack, é o fim do ser humano. É o limite, é a escolha que está aí na rua. Não precisei de clínica, de antidepressivo. Aleluias. Não precisei tomar um vizinho de vez em quando para ter alegria. Precisei obedecer a palavra. Precisei conhecer o dono da palavra. Aleluias. É isso que a igreja está precisando. É de conhecer quem é Jesus. É conhecer quem é que você está adorando. Para com esse negócio. Pode até pregar no adultério. Pode até cantar no vício. Pode até profetizar na mentira. Mas não se esqueça de Mateus capítulo 7, versículo 23 em diante. Naquele grande dia vão me dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz sinal, eu fiz prodígio, eu fiz maravilha. E o grandão da Galileia vai estar olhando lá do céu e vai dizer: aparta de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Isso aqui é Bíblia. A igreja está precisando de Bíblia. A igreja está precisando voltar, aleluia, a ter um encontro com o noivo. Jesus veio para salvar e libertar os cativos e os oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, 30, 31 vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é suave. É suave, é suave, é
suave, é suave, é suave, é suave. Finalizo agora. Finalizo agora. Zaqueu, ele teve encontro e ele falou: Senhor, se porventura eu defraudei alguém, ou eu tirei de alguém o que não era meu, ou que era indevido, eu vou restituir 4 vezes mais. Para ter encontro com Cristo, tem que ter arrependimento. Aleluia. O verdadeiro avivamento não é falar em mistério, não é rodar no poder. Eu sou pentecostal, não é chorar. Aleluias. O verdadeiro avivamento é você entrar sujo e ser limpo pela palavra. Esse é o verdadeiro avivamento. Chega de se emocionar. Chega de se emocionar. Tem muita pessoa emocionadinha na presença de Deus. Deus não quer emoção, mas Deus quer ter um encontro. Se coloca de pé nessa noite. Pode dar lugar aí, equipe de louvor. Você que não aceita, aleluia, que não serve esse Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Você que se afastou por alguma forma, vem aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Pode adorar Jesus nessa noite. Adoraremos, será tão lindo. Aleluia. O encontro do noivo da igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder abraçar. O encontro do noivo da igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Glória. O versículo 9 vai dizer assim: e disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa. Porque, aleluias, hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Eu quero agradecer nessa noite a minha oportunidade, a confiança, pastorzão. Amém. Quero agradecer a cada um de vocês. Nessa noite, saia daqui não com uma palavra de afronta, não, porque o que nos confronta nos liberta. Um dia eu era prostituta, um dia eu vivia dentro da igreja se prostituindo, caindo com as irmãs pra lá, pra cá. Mas um dia um homem de Deus colocou o dedo na minha cara. O Tiago sabe quem é, o apóstolo Alex. E ele diz assim pra mim: ó, Deus tem uma obra linda na tua vida, mas larga a prostituição. No mesmo momento eu me enchei, eu fiquei com raiva, porque a Bíblia diz que ninguém recebe a correção com alegria, mas depois ela surge os efeitos. E ali eu tive um encontro com Jesus e eu me arrependi. E hoje eu estou aqui, marido de uma mulher só, não preciso se drogar, não preciso beber. Está ali minha Rebeca que Jesus me deu. Dá trabalho pra caramba, porque aleluia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, mas nós vamos lutar para aperfeiçoar esse mistério. Então é necessário se arrepender. Vamos adorar Jesus aqui, Ruth? Bora, pega seu louvor. Sem mudança, sem arrependimento, não tem como ver Jesus. Salve da igreja capaz, Senhor. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, e já não se lembram que o céu é real e tão ocupado com coisas banais. Ele abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração e faz arder de novo, acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar.
se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Acham que se fala em bens materiais, mas eu sei que dentro dessa igreja existe uma igreja. Cadê você que tá aqui? E levanta essa geração, desperta a igreja em oração e faz arder de novo, acende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Acende a chama, Ele vem nos restaurar. Vem mesmo, Deus, enche Deus essa igreja, Deus. Deus derrama o som, Deus, sobre essa igreja, meu Deus. Livra de todo mal dessa igreja, meu Deus. Guarda, meu Deus, livra de todo mal, meu Deus. Aliviando, leve serve, aliviando, leve Desce aqui nesse lugar, acende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, Ele desce aqui nesse lugar, acende a chama e vem nos restaurar. Vem Deus, e como em Atos 2, Ele desce aqui nesse lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração e faz arder, faz arder, faz arder. Diga levanta, levanta essa geração e traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração e faz arder de novo, acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro Agradeço uma rica oportunidade. Amém, irmãos? Quando você recebeu essa palavra, aleluia, eu quero agradecer cada um dos irmãos, o pastor, amém, meu pastor? Conta conosco, estamos aí. Tiago foi o canal de bênção. Quero agradecer a cada um de vocês que emprestaram seus ouvidos, né, para as mensagens que Deus colocou no meu coração. Quero dizer que grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós. Quando você estiver orando, lembra desse pecador aqui que sou eu, lembra da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Não poucos, mas muitos, né? Tudo que Deus me deu. Então eu sou carente pela oração dos irmãos, amém? A minha felicidade é estar na presença de Deus. Quer me fazer alegre, me convida para as coisas do Senhor. Me chama para orar, me chama para fazer um propósito, me chama para falar de Jesus ou para ouvir de Jesus. Essa é a minha alegria. Porque da onde Jesus me tirou, minha mãe não deu conta, meu pai não deu conta, minhas tias não deu conta, os meus melhores amigos não deram conta. Então eu sou grato. Eu não tinha valor de uma cachorra. Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu um ministério, Deus me deu um nome. Ele ainda faz, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma.
Não desista do seu esposo, não desista do teu filho, não desista do teu parente, não desista do teu amigo. Apresenta esse Jesus para ele, porque é ele que vai mudar a história. O homem disse que não. Eu falava que eu nunca ia ser crente, né? Eu falava que eu nunca ia servir Jesus. Eu fiz um plano, mas Deus tinha uma resposta sobre a minha vida. Então, às vezes, quem você tem colocado diante do altar do Senhor, Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que não, mas Deus, o céu está dizendo que sim. Porque quem dá a resposta é Ele. Quem faz é Ele, quem liberta, quem cura, quem transforma é Ele. Então, aqui fica, né, a minha gratidão a essa igreja. Hoje eu vou fazer uma oração coletiva com todo mundo, amém? Estou cansadão, trabalhei muito hoje, só tomei banho e vim para cá. Levei até minha digníssima hoje, né? Para trabalhar comigo, é desse jeito. Quando ela não está brava comigo, ela está alinhada. Por isso que vale a pena, amém? Amo a minha esposa. Se não fosse Deus e ela na minha vida, eu não estaria aqui, né? Ela foi uma esposa sábia, venha ser uma esposa sábia, né? Que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Mas o marido também tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Não adianta nós só querer que ela seja sábia. Não adianta só nós querer que ela, né, ceda, sendo que nós temos que andar também na mesma fiação, no mesmo espírito. Amém? Vamos orar todo mundo nessa noite. Vou fazer uma oração coletiva. Eu peço para cada um de vocês, feche os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, Pai, eu te rendo graça por tudo que o Senhor fez nessa noite. Pai, eu te louvo por cada vida que entrou por essas portas. Meu Deus, eu te peço, Jesus, que essa mensagem, essa palavra, ela não venha entrar somente como comichões nos ouvidos da tua igreja. Pai, eu te peço que os teus filhos não saiam daqui somente como ouvintes. Meu Deus, mas que eles venham se tornar praticantes do teu evangelho. Meu Deus, dá força, meu Pai, para o caído. Dá ânimo por quem está desanimado. Dá sabedoria, dá estratégia, dá vigor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, nessa noite. Meu Deus, envolve a tua igreja, envolve, meu Pai, a tua noiva. Meu Deus, no manto da tua glória. Pai, passa nessa noite, Jesus, as tuas mãos ensanguentadas. Meu Deus, em cada coração entristecido dentro dessa casa. Espírito Santo, meu Deus, ajuda, meu Pai, cada vida, em cada situação adversa. Meu Deus, porque nós sabemos que a batalha é difícil, a carne cede. A tua palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne cede. Meu Pai, mas a partir de hoje, eu quero profetizar sobre essa igreja. Eu quero profetizar sobre essas vidas que ouviram a tua palavra. Meu Deus, que da mesma forma, da mesma maneira, meu Deus, eles não vão sair daqui. Pai, vai fortalecendo, meu Pai, a tua noiva. Ai, Espírito Santo, meu Deus, coloca uma proteção espiritual. Meu Deus, calça os teus filhos com sapato de fogo. Meu Deus, reveste eles com a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada da fé. Meu Deus, nessa noite, Espírito Santo, a tua graça nos basta. Meu Deus, a tua graça nos basta. Derrama virtude do teu Espírito, porque a tua palavra diz que o Espírito convence o homem dos caminhos tortuosos. Pai, é o que eu te peço nessa noite. Meu Deus, restaura onde tem que ser restaurado. Meu Deus, cura onde tem que ser curado. Transforma, meu Pai, onde tem que ser transformado. E liberta, Jesus, onde tem que ser liberto. Pelo poder que há no nome do Filho unigênito, Jesus Cristo Nazareno. E uma salva de palma bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor para todos, amém? Senta só um minutinho, estamos indo embora, irmãos, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, o seu voto, coloque nas suas mãos, em nome de Jesus, que o Senhor
te abençoe e te guarde. Quem sentiu a presença de Deus, irmãos? Louvado seja Deus. Se prepara, 15 pessoas aqui em nosso meio. Quem crê? Quem crê? Quem crê, irmão? Só vou soltar se você crê. Quem crê? Quem crê? 15 pessoas estão aqui em nosso meio. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Pastor, é comigo? Para você saber que é contigo. Quem crê? Quem crê? Esta madrugada o anjo de Deus vai te visitar. Não, você não entendeu. Esta madrugada o anjo de Deus vai te visitar. E você vai acordar, e não é para você virar para o lado e dormir, não, é para você orar. Você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar, você vai voltar a clamar, e Deus vai fazer um milagre na tua. Ei, tu vai ver a tua história ser mudada. Deus falou comigo, vai visitar 15 pessoas nesta madrugada. Se prepara para o despertamento espiritual de Deus na sua vida. Você crê nisso? Aplauda Jesus aí. Dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória a Deus para Jesus. Glória. Aleluias. Passa lá, irmão dela aí. Aleluias. Dê glória a Deus. Aqui tem 3 pessoas em nosso meio. Quando o pastor estava pregando aqui, Deus mostrava uma águia em cima da sua cabeça. Eu falei, o que é isso, Deus? Tem 3 pessoas, você precisa tomar uma direção, uma posição, e você está falando para Deus, me mostra. Deus vai te mostrar. Que dessas 3 pessoas, uma está lá atrás, que é a bênção de Deus. São 3 pessoas, que é a vitória de Deus. Faltam 2 pessoas. Deus vai te dar visão de águia. Não, podia orar. A minha esposa é outra. Toma posse aqui, e a igreja pode aplaudir Jesus. Não, dê glória a Deus para Jesus. Dê glória a Deus para Deus, vai te dar visão de águia. Aleluia. Oh, glória. Quem crê que Deus está aqui, dá glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia. Aqui tem uma pessoa em nosso meio. Eu olhava para você, eu via a palavra engano. E o pai falou assim, eu trouxe essa pessoa aqui hoje para dizer para ela que se ela crer, ela não vai ser enganada. Olhe, para saber que é contigo que Deus está falando. Você está para fazer um negócio, mas você está com medo muito grande. Que dessa pessoa, Deus manda dizer para você, não faça, porque Deus não está no mistério. Que é a bênção de Deus. Uma levantou, 2 levantou, não é. Que é a vitória. Eu não vou insistir, 3 não é, 4 não é. Não quer a bênção. Eu vou, não quer pau de bater palma e dar glória. Eu não vou insistir. O milagre é de graça, não é para mim, irmão. Dê glória a Deus para Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor. Palavra abençoada, viu, pastor? Gratidão a Deus em nome de Jesus. Quero pedir perdão para o senhor. Cheguei tarde. Fui numa visita ali que eu não queria ir, mas tinha que ir, não tinha jeito. Oh Jesus, só Deus na causa. Mas Deus vai dar vitória. Amém ou não amém, irmãos? Pastor, uma visita você não queria, eu não queria ir por causa do culto, irmão. Não queria perder o culto. Eu tive que ir na visita, tive que vir para o culto. Mas eu não, só tem que vir, pastor. Já comprei o lanche. Falei, meu Deus. Falou em lanche, ganhou o gordinho. Ô Jesus, tô brincando, irmão. Eu falei assim, se só não vir, vai desperdiçar o lanche. Eu falei, meu Deus, mas tá bom, né? E eu tive que ir, irmão, amém? Irmão, quarta-feira que vem, se Deus permitir, estará. Vai ser um pregador surpresa. Vou falar quem é que vai estar aqui não. Ou uma pregadora surpresa, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Quinta-feira nós temos culto. Quem prega amanhã? Diogo prega amanhã. Deus permitir, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Sexta-feira também, pregadora surpresa, né? Na campanha com as irmãs aqui, né? Porque eu não sei o nome da pregadora. São 7 mulheres de Deus aqui no altar. Tá uma bênção essa campanha também, irmãos. Se eu apenas te tocar, não é isso? Louvado seja Deus. Vanessa falou algo aqui que eu peguei para mim. Peguei, a próxima vez que eu for pregar, você falou algo que eu falei para minha esposa, eu falei assim, foi Deus que tomou a Vanessa. Que essa sabedoria foi Deus, né? Eu peguei para mim, vou falar no domingo aqui, foi algo de Deus. É bom você vir no culto que você vai aprendendo, irmão, vai aprendendo de Deus. E sábado é culto de oração, domingo 12 horas de oração. Eu estou aqui com a minha esposa, nem sei se ela viu o grupo, mas o primeiro horário é nosso, porque é culto de Santa Ceia.
e nós estaremos orando aqui 12 horas de oração. Então das 7 às 8 eu vim na escala lá, eu e minha esposa, e aí nós vamos vendo. Irmãos, pastor, eu quero orar também. Coloque seu nome na escala, venha orar, venha buscar a Deus. Talvez você não tenha tempo na sua casa, vem para a igreja, irmãos. Tira 1 hora para Deus, dizima 1 hora. Dízimo não é só dinheiro não, irmãos. Dízimo é o seu tempo, porque o seu tempo vale mais do que dinheiro, irmãos. Então você tirar 1 hora para Deus não é pecado de forma alguma. Venha orar, pastor, eu quero entrar na escala, eu vou participar também. Então venha buscar a presença de Deus, irmãos. Serão 12 horas de oração. E à noite nós estaremos aqui no culto da Santa Ceia, se assim Deus permitir, no nome de Jesus. E assim nós vamos até Jesus voltar. Quem crê que Jesus está voltando? Eu creio também em nome de Jesus. Tiago, não vai embora não, quero falar contigo antes de tu ir embora. Antes de tu ir embora. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. É o chá de mulheres. Eita Jesus, né? Tem muita coisa para... O chá já está aqui, né? Se eu não falar do chá, eu apanho. Eu vou ser o chá lá em casa. A esposa está ali, né, irmãos? Chá de mulheres dia 24/5, vai dar um sábado, irmãos. É proibido, né, os irmãos virem aqui na igreja. Não é para vir nenhum irmão aqui na igreja. Eu fiquei sabendo, o negócio está feio, viu, Maiquinho? É só para as mulheres, Maiquinho. Você não pode aparecer aqui, de forma alguma. E nem ficar do outro lado da rua, né? Tá certo, tá certo. Eu vou fazer um churrasco na casa do Tiago. Estou me convidando, viu, Tiago? Aquela área zona lá. Prepara a picanha. Do Lula não, viu, Tiago? Do Lula não dá certo. Prepara lá. Aí chama o pastor, viu? Aleluia. Dia 24, nós temos que arrumar uma casa, Tiago, para nós fazer alguma coisa, né, Tiago? Minha esposa falou que não. O que é isso, mulher? Eu vou pagar do Tiago. Jesus amado. Nós não limpa, né, amor? É verdade, eu concordo com você. Não, mas se nós fizer lá em casa, a gente vai limpar. Eu prometo que eu vou limpar. E procura minha esposa, ela está ali, irmãos. É um convite, né? Tem um curso, porque, irmãos, as mulheres são, né? São perfeccionistas, né? Elas, né, tudo arrumadinho, é chique, é tudo. É um negócio chique aqui, irmão. Amém? Procura minha esposa, está lá na porta, e assim nós vamos prosseguindo a obra de Jesus até ele voltar. Tá certo? O pastor já fez a oração, não vai ter oração. Já foi uma oração conjunta, coloca as mãos assim para a gente dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe e vão em paz em nome de Cristo Jesus.